pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer aqui um livro para vocês que eu acabei de ler. Esse livro aqui, ó, Nada Pode Me Ferir, do ex-Navy SEAL David Goggins. Esse cara aqui, ele foi um militar da Marinha Americana, que fez alguns cursos no Exército Americano também, se eu não me engano. Enfim, ele passou por 3 formações diferentes, passou nas 3, mas o mais interessante desse livro não são as vitórias dele, mas como ele conseguiu alcançar essas vitórias. Ele também foi triatleta. Triatleta, se eu não me engano, é aquele que faz natação, né? Bicicleta e corrida. Enfim, eu não sei muito bem, mas eu acho que é isso. Ele foi também um corredor de... Ele também foi um corredor de super maratona, se eu não me engano, acho que se chama assim, super maratona e mega maratona, não sei ao certo. Quando você corre de 70 quilômetros para cima, então ele fazia essas maratonas assim. Ele conseguiu registrar no Guinness Book o recorde de maior quantidade de barras fixas. Mas o mais interessante disso é a história dele, a história de por trás de um cara. Ele foi para a guerra também, mas o mais interessante é como ele conseguiu fazer tantas coisas na vida dele, tanto no meio militar, na guerra que ele foi, nas guerras que ele foi, nas operações que ele foi, quanto nas corridas que ele fez de mais de 70 quilômetros, que chegava a descolar a sola do pé dele, muitas das vezes para arrecadar fundos para um orfanato, para uma associação de pessoas que eram parentes de pessoas que foram para a guerra e morreram na guerra. Aquelas pessoas ficaram desamparadas. Ele fazia essas loucuras para poder arrecadar dinheiro para essas pessoas. Corridas de 70 quilômetros para cima, Guinness Book, recorde de maior quantidade de barras fixas possíveis. Enfim, ele fez muita coisa na vida dele. Passou por 3 cursos operacionais diferentes dentro da Marinha e do Exército, das Forças Armadas Americanas, né? Enfim, se formou em tudo. Mas o mais interessante é como ele conseguiu isso tudo. A história começa contando a história dele quando criança, e ele passando muito sufoco entre briga dos pais deles, e culmina numa separação, e depois dessa separação a mãe dele fica com ele e o irmão dele fica com o pai dele. Nessa separação ele vai morar numa cidade onde só tem pessoas racistas. Essas pessoas racistas tratam ele mal, e ele cresce nesse meio racista, sem identidade, sem saber o que vai fazer no futuro, sendo criado pela mãe desde os 8 anos de idade. Enfim, chega um momento em que ele só tira nota ruim na escola, tudo tá dando errado na vida dele, e ele não sabe o que ele vai fazer no futuro, e ele decide entrar nas Forças Armadas. Fica 4 anos, nesses 4 anos que ele fica como marinheiro na Marinha Americana. Ele não se dá muito bem lá, eu não me lembro certo porquê, mas ele não se dá muito bem lá dentro. Eu acho que, se eu não me engano, ele é dispensado, mas depois que ele é dispensado, ele vai trabalhar no emprego que ele não gosta muito e que não dá para sustentar ele, a esposa dele e a enteada dele. Então ele procura melhorar as habilidades dele com corrida, com o que quer que seja, e pede para voltar para a Marinha novamente. Só que dessa vez ele volta para fazer a prova passar pelo teste para a formação dos Navy SEALs, que é uma formação da tropa de elite da Marinha Americana. E ele consegue passar com êxito, tenta 3 vezes, passa só na terceira, consegue passar, e depois disso ele vai conquistando várias e várias outras coisas. E esse livro tem uma coisa muito interessante. Esse livro fala sobre o calejamento, ele fala sobre o calejamento mental. Que, tipo assim, você tem uma condição física hoje e mental hoje. Mas se você começar a botar a sua capacidade mental e corporal ao extremo, seu corpo vai ser obrigado a se adaptar àquilo. Entendeu? Então, de um cara que era gordo, que não corria nem 10 quilômetros direito, tá aqui no livro, não corria nem às vezes 600 metros direito, ele passou um cara que corre 70, 120 quilômetros, 220 quilômetros numa única corrida, faz triatlo. Entendeu? Ele fez muita coisa na vida dele, mas tudo se esforçando ao máximo, levando o seu corpo ao limite e seguindo esse padrão do que ele fala no livro aqui, que é o calejamento mental. Calejando a mente dele. Uma coisa que ele fala que é o seguinte: sabe quando você está segurando numa barra fixa e você começa a fazer muita barra e sua mão começa a gerar ferida e calo? Isso daqui é sua mão ficando mais forte, vai gerando um calo na mão. Ele fala aqui no livro que isso acontece dentro da nossa cabeça. Quando a gente coloca a nossa mente ao extremo,
psicológico ao extremo, o seu corpo é obrigado a se acostumar com aquela situação desagradável. E é uma coisa que faz sentido, porque antigamente eu corria de 3 a 5 quilômetros no máximo, não corria mais do que isso. Hoje em dia eu corro 15, 18 quilômetros. É uma coisa que eu botei em prática, que eu vi nesse livro e eu pus em prática. E realmente funciona. E funciona para qualquer área da vida. Então é um livro bacana para quem quer evoluir aí e quem quiser se sobressair em qualquer forças armadas aí, que for servir, alguma coisa do tipo. É um livro bacana. E é um cara que se formou em 3 tropas de elite diferentes dentro das forças armadas americanas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixa um like aí.